Com a construção da barragem de Bariri, iniciada em 1959, ia represar as águas do nosso rio e o município de Itapuí seria atingido. Ao lado, no rio, existia uma ponte de concreto, que ela ia também ser submersa. Houve-se um movimento para que fosse construída uma nova ponte, que essa ponte ligava Itapuí à região de Boracéia. Mas, com o término da construção da barragem, em 1965, a nossa ponte foi submersa, onde ela está até hoje debaixo d'água. Dizem que ela está inteira ainda, se conserva inteira. E como não tinha muita profundidade, o pessoal começou a frequentar essa beira de rio. E aí começou a surgir a nossa prainha. Eu moro aqui há 23 anos, então esse espaço é um local que eu sempre frequentei, porque meu pai tem o rancho aqui ao lado há 46 anos, que coincide com a época que eu nasci. Então, desde pequeno, nós sempre frequentamos esse espaço, nós aprendemos a nadar, nós aprendemos a andar de barco, a velejar, tudo nesse ambiente, né? E na adolescência, nós curtimos muito esse espaço, nós curtimos muito a praia. A praia era um local que todo mundo se reunia no final da tarde, ver o pôr do sol, ouvir uma música boa. Aí, às vezes, a gente frequentava o bar, que é o Bar do Fogueteiro, muito conhecido na época. Então, a gente andava de lancha, ia buscar uma bebida. E era o ponto de encontro da maioria dos adolescentes. As famílias usavam bastante também esse espaço. Eles faziam churrasco, levavam as crianças até o parque. Os domingos era sempre assim, era o ir e vir das pessoas da cidade até a praia, da praia até a cidade. Então era um lugar muito legal. Todo mundo que viveu essa época aproveitou esse momento de lazer que a cidade tem para oferecer, que é muito bom. Lá em 1966, o então prefeito trocou a construção de uma nova ponte por 2 ferrobotes, que durou até 1998, na qual foram trocadas pelas atuais balsas. Aí passou alguns anos, lá em 1975, começa-se a abertura da avenida que dava acesso à praia. Ainda era de terra. E a partir daí o pessoal começou a frequentar. Então o auge da praia começa a partir dos anos 70, os anos 80 principalmente. Ela durou praticamente todo o seu movimento, essa frequência, até metade da década de 1990. Não é história esta prosa passada. O hoje do ontem aqui está contido. Tem da alegria a lembrança e da dor a marca. Dos dias ensolarados, no tempo perdidos. Gritos, gargalhadas se ouvem, sussurros e alegria se vêm. Um recanto apelidado prainha, feito pela natureza com a ajuda do homem, que encantava a todos, de todos os lados que a vinham ver. A praia era bem movimentada, ela era bem frequentada por pessoas da região. Vinha gente de Igaraçu, de Jaú, de Bariri. Então eles vinham com a família, né, fazia churrasco, passava o dia. Teve uma certa época que tinha um pessoal que alugava pedalinho, alugava boia. Então eles tinham lazer assim o dia todo, né?
Muito legal, porque era um espaço que as pessoas tinham, gratuito, um momento de lazer para toda a família, que eles se reuniam, passavam a tarde junto. Muitas vezes tinha show que a gente assistia, a prefeitura que promovia e a moçada ajudava na época. Aí existiu até o Rock em Bica, que foi um evento que teve, todo mundo que a gente encontra, né, do passado, os amigos que foram embora, sempre comenta, o evento que teve, né, como nós aproveitamos a praia, como a gente se divertia. A gente fazia muito luau também, então era muito legal a praia. Então é um momento assim que o jovem de hoje, ele não curtiu esse momento histórico da cidade. E tem tudo para voltar, tem tudo para dar certo. Porque nós precisamos de lazer gratuito. As pessoas precisam sair de casa, precisam sair daquelas quatro paredes e viver aqui fora. Porque nós temos um espaço muito bonito. Nos anos de 1981 a 82, o governo de Itapuí era o senhor João da Silva Fonseca. E um dia, conversando com amigos, a gente teve a brilhante ideia de vir e dar fazer uma avaliação no estado que estava a praia. Então o senhor João fez uma boa reforma e foi instalado aqui o restaurante. E graças a Deus, nessa época nós tivemos sucesso, a praia ganhou um grande movimento. Nós chegamos a fornecer nos domingos, nos fins de semana, 200 a 250 refeições. Recebíamos a base de 10, 12 coletivos que vinham de cidades de toda a região, e isso foi crescendo. Só que por falta de estrutura, ou quando chovia tinha barro, ou então era poeira, e ficava inviável a gente manter as coisas em ordem aqui na prainha. E o governo atual, nessa época, ele não teve, acho que, tanto interesse em fazer uma estrutura. Estava sendo construído o loteamento Mar Azul, dava chuvas e descia um barro. O restaurante foi inundado de barro e lama várias vezes. Então tudo isso foi desanimando, né, o nosso trabalho aqui.
Bem, a respeito do descaso do poder público. Todo mundo sabe que poder público da maioria das cidades aí, meio ambiente é o último assunto comentado ou praticado na pauta de uma prefeitura. A gente vê que cada vez mais as prefeituras aí elas desenvolvem projetos social, projetos educativos, projetos de vários fatores aí, mas meio ambiente assim muitas vezes é só colocado na teoria e praticado não. Um exemplo tá na nossa cidade, que eu sou cobrado por ser um dos líderes ambientais aqui do município, pelo descaso e pelo protocolo que a prefeitura tem a respeito do meio ambiente, que se ouve e se vê cortar demais as árvores da cidade é um dos fatores na área urbana. E não se vê fazer uma compensação, um plantio de árvores não tem um planejamento de compensação dessas áreas verdes. Então a gente está assim, passando por um momento que, quando se fala em descaso, ou, por exemplo, de má vontade política, são coisas assim, fácil para uma prefeitura, difícil para uma comunidade, mas assim, não está na concepção das pessoas de cobrar do poder público o direito que tem, de tentar melhorar a cidade. Meio ambiente é uma coisa essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar, e a gente tem riquezas naturais aqui que as pessoas não se preocupam em saber. O que a gente tem, já foi comentado dias atrás aí a respeito de uma possível forma que as pessoas têm de achar que para ser feliz tem que sair da nossa cidade, às vezes viajar quilômetros, milhares de quilômetros para poder encontrar a felicidade. E não precisa disso, porque as pessoas têm essa mania de achar que viajar fora do Brasil ou viajar em alguma área, alguma região do Brasil, vai encontrar algo melhor que aqui. Não está. A gente que viaja para fora, viaja, às vezes investe no turismo ecológico, gasta-se horrores que poderia ser investido aqui no seu próprio município para o bem-estar da nossa cidade, mas gosta do nosso pequeno Itapuí para viver. O que eu tenho observado bastante nesses 20 anos, né, foi uma degradação ambiental muito forte. E já existia estação de tratamento de esgoto em Itapuí. E com o tempo isso foi ficando desativado e eu comecei a perceber aqui onde eu vivo, né, que eu moro aqui, um excesso de matéria orgânica muito grande na água. E esse excesso de matéria orgânica, ele causa um assoreamento no rio e a gente começa a ver um excesso de poluição muito grande. E em consequência dessa matéria orgânica, o ano passado nós tivemos aqueles períodos em que o rio ficava todo verde, né? Mas não é só o município de Itapuí que lança esgoto in natura, vários municípios acontece isso. Mas começou a ser feito, né, a estação de tratamento no município e vamos aguardar, né, para ver se daqui a alguns anos o nosso rio volte a ser o que foi. Bem, meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas pensam, o que é meio ambiente? Meio ambiente para as pessoas, meio ambiente é água, é passarinho, é inseto, é borboleta, é árvore, e é terra, e não é isso. Meio ambiente somos nós somos o verdadeiro meio ambiente. Precisamos muito mais dele do que eles de nós. Imagine você que vai ver esse documentário, se a espécie humana desaparecer de cima da Terra, o que vai acontecer com o meio ambiente planetário? Ele vai simplesmente desabrochar, ele vai se revigorar, ele vai não ter nenhum tipo de interferência, porque a maior interferência da natureza
somos nós humanos, porque eu nunca vi nem em lugar nenhum algum animal que faz mal à natureza, a não ser o ser humano, que somos classificados como animal e as pessoas se sentem assim superiores a outras espécies. Mas eu assim acho que estamos muito longe assim de se igualar às espécies que achamos inferior a nós. Agora, quando se fala em meio ambiente, está faltando assim para nós, para todo mundo, aquele contato direto com a natureza, para poder se sensibilizar. E quando eu falo em interagir com o meio ambiente, esse interagir é como se de repente você está doente e você precisar de um médico, de um hospital. Venha fazer uma visita nas belezas naturais para ver o que vai acontecer. Você vai se sentir uma pessoa mais sensível, mais aliviada, mais tranquila, mais calma, até mais, vamos dizer, consciente, se a gente estiver junto para tentar levar a vocês alguma coisa que você acha que é verdade e você está vivendo o verdadeiro inconsciente, porque você faz tanta coisa errada na sua vida há tanto tempo que acabou se tornando verdade e certa. Então a gente está aqui para trabalhar junto, porque quando a gente está trabalhando para recuperar o meio ambiente, essa intenção é de poder proporcionar para todo mundo uma vida melhor. Os turistas que frequentavam a praia aqui, tinha N tipo de turista. Tinha os farofeiros, que cada um trazia sua bebida, sua comida, mas também tinha muitos turistas que frequentavam o restaurante, compravam bebida aqui. Essa área aqui que dá de frente para a prainha, o pessoal tanto de Itapuí como de fora vinham tomar seus aperitivos. Dentro aqui nós tínhamos 40 mesas, todas bem organizadas, com toalhas brancas, e nós recebíamos turismo assim, pessoas que saíam de Jaú, de Bauru, de Pederneiras, e outras cidades que vinham almoçar aqui no domingo, no sábado, dia de semana. A gente tinha os viajantes das cidades que vinham vender em Itapuí. Então o que faltou mesmo aqui, que eu consigo enxergar e ver a realidade, faltou um hotel, para dar um complemento, tendo hotel, restaurante. Isso motivaria as pessoas a vir a Itapuí, a ser uma cidade quase que igual Barra Bonita. Então tivemos essa chance, essa oportunidade. Faltou investimento, faltou estrutura. Naquela época, quando nós frequentávamos muito a praia, principalmente nas tardes de domingo e feriado, sábado, o pessoal de fora normalmente vinha cedo, ia embora à tarde. Eles vinham de ônibus. Como eu disse, no domingo eu contei, tinha mais de 20 ônibus, fora carros e motos. A população de Itapuí ia normalmente à tarde. Normalmente ia a pé ou de carro. E normalmente quando a gente chegava lá na praia, a gente andava pela beira da praia, ia e voltava, ia e voltava. Muitos paravam nos quiosques, nas barraquinhas, lá tomando sua cerveja, seu refrigerante. Outros casais de namorados sentados embaixo de uma árvore de sombra. Mas era bom, era gostoso. E entrar na água, principalmente, mais ainda. A água normalmente era limpa. A beira normalmente da praia tinha um pouco de barro, mas no mais profundo, normalmente não. E quantas coisas aconteceu lá. Quando a gente lembra da praia, nossa, que saudades. Saudades que o tempo passou. Muitos até hoje, quando a gente vai pra fora, fala: ah, você é de Itapuí? Ah, eu frequentei sua praia. A gente às vezes encontra. E foi uma coisa marcante na vida da gente. Então, depois que eu deixei a área aqui, teve alguém que tentou tocar, mas já estava comprometido, né? Porque a infraestrutura era meia caótica, e quando eles perceberam que estava meio complicado, eles tentaram implantar taxa para estacionar e outra série de coisas que eles tentaram consertar, mas já era meio tarde.
E o grande motivo de eu deixar de trabalhar aqui nesse restaurante foi a falta de estrutura, né? A desmotivação dos políticos na época, que não apoiavam. Um dia faltava água, outro dia entupiu o esgoto, outra vez era poeira, outra vez era barro. E eu acredito que o grande motivo dessa falta de atenção com o turismo aqui era que havia oposição. E tudo isso foram criando conflitos que me motivou a deixar de tocar o restaurante, porque quando você não tem estrutura, chega num domingo, aí você está aí tudo preparado, acaba a água, outra vez tem o barro para sujar o carro das pessoas, outra vez tem a poeira que era em excesso, os carros passavam correndo aqui, as mesas tudo pronto para o trabalho de servir o almoço, tudo vermelho de poeira. Então foram coisas que foram desmotivando. E isso vai um dia, vai dois, vai três, vai um ano, você acaba se desmotivando e partindo para outra atividade. Em relação à praia hoje, eu espero que tenha assim, um investimento público mesmo no local, porque foi um lugar que nós aproveitamos tanto, curtimos tanto, e precisa de investimento público, né? A gente espera que volte a ser o que foi no passado. Um local em que as famílias frequentavam, onde os jovens tinham acesso, tem coisas maravilhosas para ser mostrado lá. E que as pessoas voltem a frequentar aquele ambiente, que as famílias voltem a frequentar, que as crianças voltem a brincar, porque hoje ele é usado mais como um meio mais para caminhada, né? As pessoas usam mais aquele espaço para caminhada e eu vejo alguns grupos de jovens que até hoje jogam no sábado, no domingo, mas bem pouco do que foi. Então falta isso no município, um lazer gratuito em que todos possam usar e usufruir daquele espaço maravilhoso que a cidade oferece.